A história dessa cidade, chamada de Blair, é mais antiga do que se possa imaginar, remontando ao ano de 1771, que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Eric Duray, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava sangue das crianças. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter causado a sua morte. Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. Um ano se passou, até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Eli simplesmente desapareceram, sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido. E foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu, com o nome O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode-se ler o seu conteúdo, mas em pequenas partes ainda legíveis, nos revelam que ele conta a história de Eli, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. Em 1825, logo após da cidade deixar de chamar Blair e se tornar Bookville, as coisas começaram a ficar realmente assustadoras, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho Tape Est. Todos que assistiram a um terrível acontecimento dizem que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte. O corpo dela jamais foi encontrado, apenas de todo o esforço, e parecia que algo não queria que fosse encontrado, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos, como se quisessem dificultar as buscas. Depois disso, a cidade viveu uma época de calmaria. A lenda da bruxa foi quase esquecida por todos, mas apesar de 60 anos terem passado, sem nenhuma tragédia ter passado, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais antes vista nesse mundo. Robin With era um menino de 8 anos, morador da cidade de Blair. Mas apesar de o lugar ter mudado de nome, a floresta maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E para azar de Robin e sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde, e quando a noite chegou, com toda sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da floresta de Bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles estando todos juntos? Tudo. Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite ou quem sabe a floresta. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira, e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas naquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Para a surpresa de todos,
os mortos simplesmente haviam sumido do lugar onde foram encontrados, e nas folhas restava apenas um pouco de sangue seco. As buscas foram suspensas, pois não havia ninguém com coragem o bastante para entrar na maldita floresta novamente, pois todos temiam o mesmo fim dos primeiros homens. Por isso, Robin jamais foi visto nesse mundo, e seus pais não tiveram um corpo para enterrar. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas e a lenda da bruxa que permanecia viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade, Pear resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 2 horas de caminhada da cidade. Certamente, muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. Durante algum tempo, Rustin ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja de seu tio. Mas após a sua tia morrer, a loja foi fechada e o seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que o prendesse ali, ele foi morar de vez no meio do mato, e cada vez menos era visto na cidade de Blair. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Nesse tempo, os moradores pensavam que talvez tudo o que tinha acontecido até hoje não se passavam de histórias contadas por seus parentes mais velhos, pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como apenas um, que vagava quase todos os dias pela floresta, não era atacado. Isso fez com que a crença na bruxa fosse diminuindo. Até 1940, a vida na cidade de Blair estava pacata, com Rustin Parr vivendo na floresta e a lenda sendo esquecida. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa na cidade ficaria agitada e Rustin Parr deixaria de ser o maluco do mato para se tornar suspeito de terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily saía para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava há muito tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e sua boca tapada pela mão, não podendo emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega sem nem conseguir pedir socorro a ninguém. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. Durante horas, ela foi carregada como um saco de batatas na costa do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. Depois de um tempo ele voltou, e um ritual macabro foi iniciado. Ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve seu corpo cortado em diversas partes com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados e seu crânio esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e morreu. Ela estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Kyle Brody, um menino que também vivia na cidade de Blair, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa, mas não foi morto nem oferecido em um ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta é Kylo. Outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros. E Brody, o garoto, teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo, inclusive ele conta que Rustin falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até perguntar ao garoto se ele também ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rustin conversava com a lendária bruxa de Blair? Nunca vamos saber. Por sorte, o garoto conseguiu, em um momento de descuido, fugir da casa e chegar até a cidade. Seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças.
Os corpos das 7 crianças foram encontrados embaixo da casa, todos em decomposição avançada. O estranho homem que vivia no meio da floresta foi a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro, Rustin Parr foi enforcado. Todos acharam que estava tudo acabado e desta vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo e o único sobrevivente do massacre tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kyle Brody, o garoto que viu todos serem mortos, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem. E durante anos, ele foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre causando problemas com ataque de raiva e delírios. Em 61, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão até que ficou afiada. Com a arma pronta, ele a enfiou bem no fundo do seu próprio pulso, rasgando suas carnes e veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados, enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu, sangrando até a morte. O último amaldiçoado da cidade de Blair, e o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aqueles ritos tiveram a morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou de novo. Mas como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até a sua história sumir da memória dos moradores. Então, ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiverem envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue. Apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. Até a próxima. Obrigado por assistir.